professor Wagner, eu dou aula na UERJ, na UERJ, né, vocês podem ver, eu sou de Curitiba, por isso assim, UERJ, né, estou tentando, né, aprender a falar UERJ, né, mas ainda não sai, né, estou num caminho para tirar esse R de Sorocaba. Mas, enfim, eu trabalho com literatura espanhola, especialmente literatura espanhola do século de ouro, que a gente chama de século de ouro, né, que é a literatura espanhola dos séculos XVI e XVII, um período entre o XVI e o XVII, e onde o Don Quixote acaba se inserindo, né? Então, Don Quixote de La Mancha, que foi apresentado aqui brilhantemente na peça, né, se insere nesse contexto, né, com o qual eu trabalho aí na UERJ. Maravilhoso. Então, professor, antes da gente abrir para vocês fazerem indagações, gostaria que você trouxesse assim, para a gente um pouco desse panorama, né? Que existe uma relação, às vezes, um pouco até engessada com os clássicos, né? A gente coloca os clássicos num pedestal, num grande altar intocado, e a gente fala desses clássicos com muita propriedade, às vezes, mas a gente nunca leu. Né? É uma coisa esquisita. E, inclusive, a gente tem que partir um pouco dessa franqueza, né? E infelizmente, inclusive, a minha relação, por exemplo, com a obra que o Maxinha que me fez, a partir do convite que ele me fez, ele é que me provocou a ler a obra. Confesso que nas primeiras aventuras eu senti uma dificuldade imensa. Era uma tradução também, acho que um pouco mais engessada, talvez. Mas é interessante porque depois, conforme a gente vai se acostumando com aquele, enfim, com aquele estilo, o universo, com aquele universo, você vai fluindo. E aí você vai encontrando, inclusive, os pontos de comicidade que ela apresenta, toda a questão crítica que ela traz. Então, professor, a primeira pergunta é essa. Afinal de contas, né, qual é a importância dessa obra? É uma pergunta um pouco óbvia, mas assim, talvez não. Não, a importância dessa obra hoje, qual é a atualidade dela, em certo sentido? Bem, então, acho que o primeiro ponto importantíssimo é a gente pensar que há dois Quixotes, né? Porque o Don Quixote ele foi publicado pelo Cervantes, a primeira parte saiu em 1605, né? Como Maxim disse, né? No início ali do século XVII, né? E a segunda parte ela foi publicada 10 anos depois, em 1615. E são duas partes que são um pouco diferentes. Tanto que o Don Quixote aqui apresentado pelo Maxim é muito mais um Don Quixote da primeira parte, que é muito mais idealista, né? É um Don Quixote muito mais divertido, que proporciona esse modesto entretenimento que o Cervantes tanto diz. Porque ali está nascendo o romance moderno, nesse contexto da Espanha, e o romance ele surge nesse contexto em que a cena teatral já era forte com o Lope de Vega, né? Nesse contexto você tinha uma poesia lírica também muito forte. Mas, ao mesmo tempo, esse romance que está surgindo aí com o Cervantes, que é diferente das novelas do século XVI, porque no século XVI você tem novelas, como o próprio Amadís de Gaula, né, que é uma novela de cavalaria do século do fim XV, início do XVI, é um romance pensado em entretenimento, um romance pensado nesse desocupado leitor. Até quando o Maxim traz no início isso, né, desse desocupado espectador, né, tem uma relação totalmente estreita, né, com esse desocupado leitor do Quixote. Então, esse é o contexto em que a obra é escrita, né? E o Cervantes ele acaba como que bebendo numa herança italiana, porque a gente tem esse gênero novelesco, romanesco, né, aí na Itália. O Cervantes ele vai para a Itália por uma série de motivos, inclusive participa da Batalha de Lepanto, perde uma mão, tem uma série de coisas aí, mas ele vai para a Itália e ele conhece o gênero. Ele insere esse gênero na Espanha. E insere esse gênero com esse entretenimento na leitura, porque o que acontece? O Lope de Vega ele tinha inserido esse entretenimento no teatro, né? Então você tem aí um teatro muito forte pensado para a massa, pensado naquilo que são os corrais de comédia, né? Os corrais aí de comédia. Isso acaba entrando também na obra do Cervantes, né? E eu acho que essa influência teatral. É exatamente isso de pensar numa literatura também que tem essa função de agradar um determinado público, que não seja pensado só com um público restrito, né? E o teatro é interessante porque o teatro acaba entrando também, né, no Don Quixote. Há muitas cenas teatrais. O episódio das Bodas de Camacho, por exemplo, é um episódio absurdamente teatral, né, uma que você sabe bem também. Mas eu acho que a atualidade, quando você diz essa questão da atualidade da obra, porque ele é o Don Quixote, e que é uma obra hoje difícil de ser lida, não só pela linguagem, mas pela quantidade de páginas, inclusive você tem ali a edição, são 1000 páginas, é imenso.
E são muitos episódios, muitas aventuras na primeira parte, depois você tem uma série de novelas dentro do romance na segunda. Ele acha um caderno e depois você entra numa história dentro da história. Exato, e o Frei vai ler, o padre leia, o Curioso Impertinente, por exemplo, são 50 páginas de Curioso Impertinente, que é como se fosse hoje, sei lá, dentro de uma série a gente tivesse alguns episódios muito grandes dentro de uma série maior, assim. Então, isso é difícil de ser lido, né? Mas eu acho que o principal ponto que faz o Don Quixote continuar sendo um clássico, eu acho, e o Maxime trouxe muito bem isso no final, é a questão da liberdade, porque é uma obra que dialoga muito fortemente com a liberdade. O Don Quixote, ele está ali numa sociedade, ele se vê como que encarcerado e ele quer fugir daquilo para mudar o mundo, né? Então, eu acho que essa questão da liberdade no Don Quixote, essa falta de limites, dentro de uma sociedade em que tudo é imposto, você tem ali uma sociedade de inquisição, você tem uma sociedade com uma religião muito, muito forte, mas essa imaginação, eu acho que acaba fazendo do Don Quixote essa obra tão atual ainda no século XXI e que ainda merece ser lida e que sempre tem traduções e vão aparecendo traduções e traduções, adaptações, né? Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Inclusive, muitas adaptações voltadas para públicos infantos juvenis, inclusive, Exatamente. Meio também dessa obra. E esse apelo ao imaginário é muito forte na obra, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre as críticas. O Maxime traz muito isso na adaptação dele, isso foi uma coisa que me surpreendeu quando você trouxe o texto, né? Existe uma crítica social muito forte também, e política, que o Cervantes também fazia na obra dele, né? Com certeza. Tem um episódio que não entrou e que sonho um dia, sei lá, em 20 anos de espetáculo fazer entrar, que é o episódio em que ele se encontra com os ladrões. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto dessa crítica social que está... Não é uma comédia distanciada dessa crítica. Essa ironia está muito presente, né? Com certeza. Você fala um pouco sobre isso. Não, isso é interessante. Um ponto antes que eu esqueça, inclusive, antes de entrar nesse ponto, é que há muitas adaptações da obra do Cervantes, do Don Quixote, mas eu achei interessante nessa suposta adaptação do Maxime, que ela é muito mais verossímil e verdadeira do que parece, porque quando você vê ali o incansável Don Quixote, ele entra e coloca, isso aqui é teatro, não tem uma relação tão não tão clara, mas não tem essa fidelidade, né? Não tem o projeto do teatro, não tem essa pretensão de fidelidade, né? Como assim coloca. Mas é como se tudo ali, todos esses episódios que ele coloca, esses episódios realmente têm na obra, eles estão presentes na obra e tem uma atualização. Eles estão na obra e tem uma atualização da linguagem, né? Ali, claro, o Max ele brinca, ele vai colocar isso aqui. O Don Quixote é como se ele tivesse, ele é uma burguesia, ele é como se fosse da Tijuca. Então, tem alguns pontos aí que são, né, de uma atualização, mas tudo é uma narração, é como se fosse realmente ali, né, o Don Quixote, né? E sobre essa pergunta sobre o Cervantes, é interessante que eu lembro de uma grande crítica literária espanhola, Lina Rodrigues Catti, professora da Universidade de Salamanca. Ela dizia que o Cervantes é o mais humanista dos escritores do século de ouro, né? E ela dizia isso porque o Cervantes é quem mais trata essas questões realmente relacionadas àquilo que é humano, a uma espécie de direitos, né, direitos humanos, porque o Cervantes ele não era de origem nobre, e ele sempre deixava isso claro na obra dele. Ele vai para a guerra, ele vai para a guerra, ele é preso, então ele não tem uma herança nobre como outros escritores, como por exemplo o Quevedo tinha, ou como Velázquez, né, o pintor, né, como Velázquez tinha, então ele não tem. E ele sempre tem uma preocupação de colocar isso na obra, né? Até a forma como ele coloca o Sancho Panza e os diálogos com o Don Quixote, eles têm diálogos assim de um humanismo puro, né? E uma consciência política muito forte. Só que, claro, a gente está num contexto, assim diz isso em vários momentos da obra, né? Em um contexto de inquisição ferrenha, o que a gente chama, né, o Cardeal Cisneros, que foi quem praticamente inseriu a Inquisição na Espanha, ele insere a Inquisição ali no início do século XV, né, e essa Inquisição ela vai ganhando força no século XVI, no século XVII, até o século XIX. A Inquisição na Espanha, por incrível que pareça, ela só acaba no século XIX. Só no século XIX. É uma coisa absurda. Assim, no século XIX, que eles olham e falam, não, agora não pode mais existir. Claro que ela vai perdendo força, né?
Mas o Cervantes, então, ele não só no Don Quixote, como nos entremeses, ele era um autor muito grande de entremeses, que são peças teatrais de um ato só, né, mais divertidas, né? Ele sempre insere componentes ali como que, não de denúncia, porque nesse contexto é difícil dizer isso, mas de problematização do contexto, né? Assim como o Marx acaba inserindo também muito bem, né? Como é problematizar, né? Problematizar o século XVII e problematizando agora também o século XXI, né? Com os problemas que nós temos, como o Marx diz no final, né? De respeitar as diferenças, né? Isso o Cervantes acaba fazendo também. A aproximação também, que é uma coisa que você traz na sua escrita, do cavaleiro com a figura do PM. Não, é maravilhoso. É sintomática, assim. Delícia, né? São as rolagens, né? Assim, e que é engraçado, porque lendo a obra do Cervantes, o primeiro volume, eu tive a sensação também, de alguma forma, de que ele estava ali atualizando algumas questões que já estavam purulando na Espanha do seu tempo, né? Ele estava também tentando colocar tudo ali em xeque. E de uma monarquia que estava em decadência. Estava em decadência, porque no século XVI nós temos o que a gente chama de Áustrias Maiores, que é ali depois do Carlos V, Felipe II, Felipe III. Então é um momento de esplendor na Espanha, um momento, primeiro teve o descobrimento, aí o Carlos V domina praticamente toda a Europa, até uma parte da Itália, Nápoles, parte da França, da Alemanha. Só que daí depois a Espanha, ela não consegue se modernizar e ela vai entrando numa decadência política e econômica terrível, né? E o Cervantes, ele está justamente nesse contexto, né? Porque o Don Quixote ali, 1605, 1615, é justamente em um contexto em que a Espanha já não vive mais aquele esplendor, né, do início do século XVI, né? Isso no Maxim, eu queria até perguntar para o Maxim nesse sentido, porque nesse processo de diálogo entre o século XXI e ali o século XVII, na escolha dos episódios, né? Porque são narradas algumas aventuras, né? E nesse projeto também até de colocar, de atualizar a obra, porque a obra acaba renascendo aqui com todos os espectadores, né? Por que você escolhe esses episódios, né? O Renato disse agora, por exemplo, eu quero quem sabe, depois que a gente consiga inserir outro, mas por que nesse processo de escolha foram colocados determinados episódios e não outros, né? Como que você fez essa escolha? Então, acho que quando eu estava no processo de adaptar, primeiro eu separei as aventuras que mais me chamavam, mais me interessavam. E aí eu cheguei num número muito grande. E aí eu fiz uma escrita, e aí na primeira leitura, assim, era uma coisa que dava 2 horas e pouco lendo o negócio, né? Então, precisava reduzir. Eu acho que foi, talvez, eu não sei se precisar, mas talvez tenha sido por interesse meu, por coisas que me bateram. Uma Dulcinea Encantada era algo que te encantava. Então, na verdade, precisava ter, né? Precisava ter algo relacionado diretamente à Dulcinea, porque isso é uma dos leitmotivs do Don Quixote. Ele precisa dessa figura para ele poder seguir, então tinha que ter a Dulcinea, tinha que ter algo relacionado ao Sancho, e tinha também um interesse de fugir um pouco dos moinhos de vento, né? Vou dizer foi a óbvio, né? primeira pergunta que a Ana fez. Cadê um moinho de vento? Ele é mencionado aqui no final. Isso, bem no vizinho. Não, mencionou. Você mencionou. Porque às vezes eu esqueço. Então, Lutando com Gigantes em Formas, eu menciono, porque tá aí, mas é tanta coisa que não entra, não tem como, né? Assim, e aí tem essa coisa dos ladrões que o Reinaldo sempre fala. Que para mim é muito mais marcante do que o Moinho de Vento. Sim. Muito mais forte, muito mais. A relação dele com os ladrões, assim. Com certeza. Mas para dizer que foram aventuras que me chamavam a atenção e que me davam também uma visualização teatral, por mais que eu não soubesse como seria feito. Me dava eram aventuras muito visuais para mim, assim, que me remetiam, me levavam a lugares. Então, é muito mais pensando em mim do que pensando nas outras pessoas. E além de colocar isso para o teatro, é no monólogo também, né? Sim. Porque, né, E aí o Reinaldo, desde cara do começo, ele sempre falava isso, assim, isso é muito importante, que a poética da gente é a poética da cena. A poética do Cervantes é a do livro, a nossa poética é outra. Com certeza. Então, assim, se a gente ficar, veja bem, a gente tem que falar, tem que fazer isso, tem que agir dessa forma, a gente fica com tanto cuidado, assim. Como não vai ter os moinhos?
É isso. Aí, Exato. cara, aí depois que a gente pensou isso, bora, vamos. A gente Interessante. deu uma liberdade pra gente também poder criar, né? Uhum. E me parece, assim, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a literatura do Cervantes, esse primeiro episódio, esse primeiro volume, é muito carnal, Sim, é totalmente. muito físico, assim, Sim. né? Tanto que e é muito diferente do segundo, né, da segunda parte. Sim. Porque na segunda parte é como se o Cervantes ele entrasse ali, são 2 anos antes da morte do Cervantes, né? Mas é como se ele já entrasse, ele tivesse uma preocupação muito maior no refinamento com a linguagem, tanto que é uma parte muito mais hermética, muito mais literária, tanto que, e é engraçado, em geral, nas aulas de literatura espanhola, quando eu trabalho com o Don Quixote, né, eu foco muito mais na segunda, porque eu acho que, claro, como nós estamos ali lendo o livro, eu acho que dá para discutir uma série de elementos, né, literários e da narrativa do século de ouro, né, sobretudo na segunda parte, né. Mas eu acho que para ensinar justamente a primeira parte apresenta aí também questões, eu acho que funcionam na cena, né? Talvez por isso, por exemplo, muito mais carnal, né? E muito mais porque qualquer questão, né, no Don Quixote, uma questão importante ser mencionada. A primeira parte aparece na segunda. Então o livro ganha fama, o Cervantes consegue fama, né, com o Don Quixote. E na segunda parte, em muitos momentos, as pessoas dizem, aquele ali não é o Don Quixote de La Mancha, e o Sancho Panza. Então tem uma série de situações engraçadas e burlescas, né, em que as pessoas vão reconhecendo o Don Quixote, né, vão dizendo, eu lembro, eu li aquele livro, Don Quixote de La Mancha. Então tem toda uma questão de meta-literatura na obra, né. Até adversários do Don Quixote, Cavaleiro dos Espelhos, né? Exatamente. E adversários, eles começam a brincar, eu sou adversário, então agora eu sou, né, como o Sansão Carrasco, por exemplo, né, então agora eu sou, né, eu sou o rival, o arquirrival do Don Quixote, né. Mas eu acho que a primeira parte ela é mais, talvez, despretensiosa, assim, ela é como se ele não tivesse um plano, como se o Cervantes não percebesse ainda naquele momento que ele era um escritor tão, já que ia pertencer a um cânone, ele me dizia depois, né, vou ser lido séculos e séculos depois, né, mas como se nessa primeira parte ele ainda tivesse medo da reação, mas não tivesse essa preocupação em ser tão literário, né. Então, talvez por isso seja mais carnal, talvez por isso não seja tão hermética quanto a segunda. Alguns episódios que são, às vezes você vai lendo, assim, são enfadonhos. Você fala, meu Deus, ainda isso, ainda esse episódio, né? Então, talvez por isso. Né? Sim. E os leitores da época, Sim. como eles receberam? Isso é interessante, é sempre bastante problemático. Os alunos sempre perguntam isso nas aulas de literatura. Primeiro que a gente tem uma Espanha com mais de 90% formada por analfabetos, né? Então, é engraçado que muitas vezes a gente pensa que tinha uma série de gente no livro. Exato. São como o Sancho, exatamente. São como o Sancho, né? Que é analfabeto. Então, o público leitor ainda é muito reduzido. E tanto que por isso é um público reduzido, muito mais entre a nobreza, né? E tem um clero também, pessoas que vão para os conventos, né? Que pertencem a esses espaços para leitura. Tanto que aí tem grandes escritoras, inclusive, que surgem nesse contexto, né? Como a própria Sor Juana, também vai ser o caso no México. Mas o público, a grande massa mesmo, ela estava no teatro, ela estava nos corrais, com as comédias, né? Eles estão ali. E o Lope percebe isso e produz peças para o público. Tanto que, e o público na Espanha, quando a gente diz, eles estavam no teatro, se eles não gostavam de uma peça, por exemplo, hoje, se alguém não gostou da peça do Maxim, jogavam tomates no final. Então era uma coisa radical. Eu paguei. Eu vou ficar ali só dando tomate. Isso, dando tomates. Eu paguei, se eu não gostei, é tomate. Né? E já o Don Quixote, muitas pessoas conheciam a história porque quem conseguia ler, esse público absurdamente reduzido, lia a história para os outros, né? Então tinha esse costume. Se tornou popular, então. Exatamente, se torna popular muitas vezes através da leitura de outras pessoas. A pessoa vai lendo, né? E essa história ela vai exatamente, ela vai conseguindo fama nesse sentido, né? Mas é um público reduzido ainda muito, é um público leitor muito reduzido ainda, né? Esse público reduzido encarou com até rejeição? que não, porque o Don Quixote, embora eles percebam que não é como a poesia lírica elaborada de um Góngora, de um Quevedo, do próprio Lope também, o Lope tinha uma poesia muito forte,
eles percebem ali, o Cervantes ele é muito inteligente ao mostrar que aquilo é para o desocupado leitor, que é modesto entretenimento, que é como o Maxine disse hoje, né, olha, o que vocês vão ver aqui é um modesto entretenimento. E nisso né, a peça do Maxine é fantástica, né? Vocês vão ter um modesto entretenimento e vocês podem gostar ou não gostar no final. Mas o que eu estou prometendo para vocês é isso. E como ele faz uma promessa no início, é como se no final ninguém pudesse dizer assim, olha, eu posso dizer que se eu gostei ou se eu não gostei, mas eu não posso dizer que eu fui enganado. E o Cervantes é a mesma coisa. Ele já desde o início ele vai dizer, não, esse é um gênero italiano que eu estou inserindo aqui na Espanha e é um gênero de modesto entretenimento. Tanto que eu sempre comparo com os alunos nas aulas de literatura espanhola, que é como uma novela da Globo. Eu sempre comparo o Quixote com uma novela da Globo. Gente, é maravilhoso. Eu sempre falava, é uma novela. Exatamente. Só que para ver como no 17 a novela da Globo era melhor, né? Mas, sobretudo pensando nas novelas de hoje em dia, que estão cada vez piores, né? Mas eu falo, ele promete aquilo, não, esse é um gênero, é entretenimento para a pessoa que estiver ali desocupada, né? Para aquela... por isso que a gente diz, inclusive, que o Quixote é o primeiro romance moderno, né? Professores de literatura inglesa vão dizer outra coisa, né? Mas para a gente que é de literatura espanhola, a gente fala que é o primeiro romance moderno. Não, desculpa, vamos dizer o quê? É que, para quem é de literatura inglesa, o romance ele vai nascer ali no final do 18, início do 19. Que daí, como que o romance nasce na Espanha? O romance tem que nascer na Inglaterra. Vai nascer aí, né, nesses países ibéricos, né? A Europa começa depois dos Pirineus para eles, né? Mas, exato, mas então ele tem essa promessa já de entretenimento. E as pessoas leem já sabendo que é um projeto assim. Não, há algo mais hermético que a poesia lírica, a poesia épica. Então, isso não tem uma pretensão de ser altíssima literatura. E você falou de muitos pontos. Você quer perguntar alguma coisa? Não, Você falou de muitos pontos de aproximação, né, da obra aqui com a obra lá. E eu queria ouvir um pouco se você nos traz também pontos de distanciamento também, ou se essa discussão de fato interessa agora, assim, nesse sentido da gente pensar esses distanciamentos, que também acho importante, né? Afinal de contas, esse olho que lê uma obra espanhola, de origem espanhola, como a de Cervantes, é um olho também colonizado. Com certeza, com certeza. E é um olho que está revendo também esse olhar do colonizador, né? De uma literatura também que muitas vezes a gente não lê por causa disso, né? Enfim, a gente vive num país em que, por conta de uma série de questões, ler ainda para muitos dos nossos estudantes, algo chato. Terrível, até mesmo para os estudantes de letras. Aqui, né, meus alunos sabem bem, tem colegas que não leem, né? Que é uma coisa... Exatamente. E não dá para... simplesmente eu falo muito com os meus colegas professores, não dá para a gente apontar e dizer, condená-los por isso. Claro. É uma questão histórica, né? Claro. Então, quando ele me trouxe o texto, eu percebi isso. É um homem carioca, flamenguista, carioca não, né? Ele é de Volta Redonda. Mas assim, inserido no contexto Fluminense, flamenguista, né? Politizado, olhando para esse Quixote, se identificando e se distanciando, né, da obra. Sem Você dúvida. falasse um pouco sobre... Eu acho que, assim, se eu fosse dizer um principal distanciamento, embora não seja tão grande, eu fiquei mais na aproximação. Eu quis aproximar o máximo possível, né? Mas eu acho que tem, nesse sentido que você coloca, né, nesse olhar da gente que está num país aí na América Latina, no sul global, né, olhando para uma literatura feita na Espanha, do século de ouro, século XVII, eu acho que o Maxine acaba inserindo um humor latino-americano, né, esse componente, acho que esse humor... Porque o Don Quixote ele é uma obra que apresenta um humor muito claro, e mesmo a gente lendo esse texto do 17, é um texto que, em geral, você costuma rir de várias cenas. Depois de um tempo. Depois de um tempo, exatamente. Não, os meus alunos coitados têm que ler no espanhol do 17, pensa. Caraca, você é brabo, hein? Eles leem no espanhol do 17, então pensa. Beleza. Cada página tem 35 notas, assim, uma coisa, aquelas edições maravilha. terríveis, coitados, sofrem, mas enfim. Mas eu acho que tem um humor, assim, um pouco diferenciado. Tem o humor espanhol, não é exatamente o humor brasileiro, e esse humor do século XXI, né? Então tem algumas situações ali com esse humor brasileiro, e com um exagero, mas que também é da cena teatral.
teatral, né? Você precisa ali, para chamar a atenção do público, para o público entender uma cena ali, as cenas dos enganos, que é uma temática barroca, porque aqui, quando a gente fala, esse é um livro da literatura barroca, essa diferença entre o que é e o que parece ser, né? Que é o quadro do Velázquez, as meninas, né? Você olha ali, o Velázquez aqui, ele se pintou, mas ele está ali, o quadro era sobre a família do Felipe IV, mas você tem as meninas, você tem um espelho, porque quem deveria estar no centro não está, então é sempre esse embate entre o que é e o que não, e o que parece ser, né? Só que isso no teatro, isso muitas vezes não pode estar de uma forma tão discreta, né? Então há um exagero ali e que provoca um humor também diferente, porque a partir do momento, o humor quando você lê algo e o humor quando você vê é totalmente diferente, né? Então acho que esse é um ponto aí também de distanciamento, né? Eu acho que essa maneira como o humor é trabalhado no teatro, né, como assim, acaba alcançando status diferenciados, assim, se pensados com a obra, né? Agora uma coisa que eu não... Mais catártico, né? Uma coisa que eu não sei... Posso interromper um minutinho? Claro. Nós somos advogados, não entendemos nada de literatura. Mas eu queria fazer uma pergunta só. Pode, claro. O Don Quixote, ele se perpetuaria sem o Sancho? Não. Como ele falou que ele escolheu as cenas e a Dulcinea foi importante, Não, o Sancho também, né? É Claro. fundamental, no caso. Claro. Não, Na verdade, até maravilhoso. a perspectiva que a gente traz e que também a gente bebeu teoricamente de o Vargas Llosa, eu li um texto do Vargas Llosa que falava do Sancho e do Don Quixote como duplos, né? Então, assim, eles são tipo, não tem como separar uma coisa Não tem como do outra. separar, né? É uma estratégia narrativa do Cervantes, né? É, Porque não tem como Chicó falaria e João sozinho. Grilo, ela não tem isso. Porque você não falaria sozinho. Gente, obrigado pela Eu agradeço contribuição. vocês aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Aproveitando que eles abriram... Já tá dando Tem que nossa sair hora. da porta. Valeu, obrigado, gente. Tchau, até a próxima. Professor, uma curiosidade, qual é o gênero italiano que o Cervantes aprendeu e começou a fazer? É a novela, que seria com 2 L's, né? E é o modelo do Boccaccio. Então, essa novela italiana do 16. Que essa é o momento em que você tem aí uma trama com um enredo principal e alguns personagens, e você vai inserindo como que preenchimentos nessa trama, mas você não pode sair dessa trama central, né? Isso parece hoje pra gente, né, depois de tantos séculos de romance, parece uma coisa assim, muito óbvia, mas ainda não era. Era uma novidade, né? Então, porque a gente ainda tinha algo entre, por exemplo, a Celestina, que é uma obra do final do 15, início do 16, ela ainda apresenta como que algo entre o teatro e a novela. Então, nesse contexto, é quando a novela, e daí com o Don Quixote, o romance vai na cena, é quando você tem aí essa trama central e com um aprofundamento psicológico de um personagem. Porque o Don Quixote, nessas 1000 páginas, a gente vai acompanhando a loucura dele, né? Todo o pensamento, e como assim colocou naquela cena, que eu achei a cena mais genial da peça, que é quando ele já está ali próximo da morte, e ele enrolado, né? É como se naquele momento a ficção já não fizesse mais sentido para ele, né, nesse final. Ele percebe que aquilo não funciona, e se eu não tenho contato com a ficção, eu prefiro a morte. Que é aqui, né? Se nós não temos o teatro, se a gente não tem cultura, é como se nós estivéssemos mortos, né? Embora os governos não percebam isso, né? Mas ele percebe, e aí é justamente nesse momento que ele morre, no final da obra. Só uma última coisa, a cena dos enganos é aquela do quarto, né? Aquela na cama errada. Isso. Mas são vários ao longo da obra. Mas essa seria, digamos, a que está no espetáculo, né? Isso mesmo. E aí você disse que é uma coisa barroca, assim, eu fiquei pensando que tem tantas coisas, né? Tem na comédia dell'arte tantas confusões, tem no Molière, tem tantas coisas para lá para cá. É uma Esses temática enganos, da época, né? Esses enganos. E isso aparece na literatura e vai aparecer na pintura, né? Porque vários pintores, o Velázquez nesse sentido é um símbolo, né? Você a partir de uma primeira você tem uma primeira interpretação e depois você percebe que há uma série de camadas por trás dessa interpretação, né? E você é enganado, né? Você é enganado propositalmente, né? Isso é uma matemática. E é divertido, né? Por isso que a comédia dell'arte, né? E as óperas. E tem nas novelas. E tem nas novelas. As boas novelas, sobretudo. Exatamente. As boas novelas, sobretudo. Mais alguma pergunta, alguma, enfim, colocação que vocês querem fazer? Quero fazer uma pergunta.
assim, primeiramente elogiar o Maxim pela atuação, pelo entretenimento do começo ao fim. Eu queria perguntar sobre a caracterização dos personagens do Sancho. Você caracteriza ele como um nordestino, né? Eu queria entender o porquê dessa escolha de caracterizar o Sancho como se fosse um nordestino. Então, acho que tem uma correlação entre a região da Mancha e uma região específica do Nordeste. Então, assim, uma geográfica mesmo, assim, a aridez do terreno, um período rural. A gente está falando disso hoje antes do espetáculo, né? Que poderia ser também um mineiro, talvez, da Zona da Mata. A gente acabou optando por trazê-lo nordestino em função dessa questão geográfica e relacionando também, como eu comentei aqui com o casal que depois saiu, essa aproximação desse duplo Chicó e João Grilo, porque tem do Suassuna. Isso, então, tudo compadecido. Porque tem uma série de referências que estão assim, que vêm, né? Então, eu citei o Vargas Llosa, a infância dele, eu trago do Fernando Sabino, do Grande Mentecapto, ele fala um monte de proezas que ele fez na infância, eu adaptei e trouxe para cá. Eu sou um grande ladrão. Então, nesse final também tem um trechinho adaptado do Javier Marias, que ele fazia uma análise também sobre Quixote. E aí, essa relação desse jogo de palhaço, do Branco e do Augusto, uma figura mais séria, outra figura mais atrapalhada, acho que isso foi talvez melhor representado pela literatura brasileira pelo Suassuna no Auto da Compadecida. Então, daí veio essa junto com a questão geográfica, veio essa escolha. E eu acho que isso é sensacional porque qualquer adaptação do Quixote em outro país não teria essa presença de um teatro brasileiro, né? Porque aqui tem a herança, né, do Suassuna, né, que o Maxim ele bebe, ele tem a leitura, né, uma leitura grande do teatro brasileiro e com o Suassuna como um grande nome. E o Suassuna leu todos esses caras, né? Leu, com Don Quixote é o livro com preferido certeza. do Suassuna, é o Don Quixote. Exatamente. A relação, né, claro. Bom, pessoal. Imagina. Não, maravilhoso. Você acha que é possível a gente fazer assim, um paralelo da história que você estava falando, ele com Sancho Panza? Don Quixote tinha uma percepção de mundo totalmente diferente do que a gente podia achar que era o normal, viajava bastante. Então, traçando um paralelo para a política mundial, para a história, para tudo, sempre uma pessoa que enxerga de uma maneira que não é uma coisa real, a gente sabe que está muito longe, e ele consegue atrair para ele, através de falsas promessas que não são nem um pouco factíveis, e no final disso aí a gente vê que quem sempre se dá mal é quem acredita nesse idealizador. Complexo. Resumindo, 2 minutos. Que complexo essa pergunta. Não, eu acho que assim, na verdade aí você traz primeiro que essa questão virou um adjetivo, né? Quixotesco. Então a gente consegue adjetivar uma figura que idealiza algo de maneira muito grandiloquente como algo quixotesco. Eu tenho um sonho quixotesco, eu tenho não sei o que quixotesco. Agora, a relação com quem convive, com quem lida, e aí eu parto do Sancho, porque o segundo livro também tem uma mudança muito grande do Sancho, né? Porque o Sancho, num dado momento, e isso já acontece no primeiro livro, ele começa a notar que, cara, que o Don Quixote, ele não bate bem. E aí, por isso que eu acho o Sancho tão incrível, assim, eu gosto tanto da figura do Sancho, assim. Durante um tempo eu tinha um pouco de pudor de falar, mas acho que eu, de fato, prefiro o Sancho. Porque ele faz uma escolha. O Sancho, o Don Quixote não tem essa escolha. Ele tem um parafuso a menos, e ele tem. Ele tem que sair, porque é um justiceiro. Ele quer fazer o mundo lugar. Ele tem que sair, não tem escolha, não tem possibilidade. Se amarra, se deixa ele preso, ele definha. Ele não tem outra alternativa. O Sancho, ele tem a escolha. O Sancho, ele tem essa possibilidade de falar, cara, não quero seguir. Mas ele escolhe seguir. Então, não sei se... Aliás, eu acho que mesmo quem acompanha essas figuras tem uma beleza, tem uma poesia nessa loucura. Claro que tem muito de tristeza, não estou aqui romantizando as coisas, mas
romantizando. Mas eu acho que o Sancho, acompanhando o Quixote, acho que ele responde um pouco essa pergunta. No sentido de que é muito transformador também você estar Para ele. Para ele. Pessoal, a gente vai ter que se despedir, já são 10 horas. Agradecer a presença do professor Wagner. Sensacional. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Uma delícia. Espero ter outras oportunidades. E quando termos novas aventuras, vamos chamar você para assistir. Vamos, Vitor, com certeza. Gente, muito obrigado. Voltem bem para casa e divulguem, por favor, a temporada. @oincansável Dom Quixote no Instagram, tá bom? Valeu, galera. Até já. Tchau, boa noite.